Saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez, juntos, examinando as Escrituras. Vamos hoje meditar sobre a honra que recebeu Jesus do Pai, de Deus. Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 5, vamos ver do versículo 19 em diante, a palavra diz: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Aqui o Senhor Jesus está dizendo assim: eu não posso fazer nada se meu Pai não me mandar fazer, não me mostrar para fazer. Então nós vemos aqui que o Filho, o homem, recebeu o poder do Pai. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Olha só, o Senhor Jesus dizendo aqui: assim como meu Pai vivifica os mortos, ressuscita os mortos, assim também o Filho dá vida para quem Ele quer. Então o Senhor Jesus tinha poder, tem poder para ressuscitar, para dar vida, para curar quem Ele quer. Então nós às vezes vemos as pessoas recebendo uma bênção de cura, de libertação, de vícios, cura de enfermidades, e a pessoa fica glorificando aquela pessoa que orou por ela. Mas quem fez a obra foi Jesus, pelo poder de Deus, pelo poder do Pai que foi dado ao Filho. E assim diz: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Veja só, quem vai nos julgar é Jesus Cristo. Ele, como diz, Senhor meu e Deus meu. Tomé disse isso quando viu Jesus, né? Senhor meu e Deus meu. Quando viu Jesus ressuscitado, ele não havia acreditado. Senhor e Deus. Porque Jesus, ele é homem. Como homem, ele é o nosso Senhor, porque nos comprou com o seu sangue. E Deus, porque o Pai está no Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Não é o Deus em Deus, é Deus no homem, Deus no Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Por isso, Senhor meu e Deus meu, para que todos honrem, então o Pai deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O Senhor Jesus foi enviado pelo Pai. Veja quantas maravilhas Jesus recebeu, o Cristo recebeu do Pai. Foi-lhe dado a vida, foi-lhe dado a autoridade, foi-lhe dado o poder, foi-lhe dado o juízo, e foi-lhe dado toda a honra, só abaixo de Deus. Quer honrar a Deus? Honre o Filho, que você está honrando o Pai. Se você não honra o Filho, você não honra o Pai também. Então precisamos honrar o Filho na mesma medida do Pai, porque o Pai está no Filho. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só, quem ouve a minha palavra, quem ouve, nós estamos ouvindo a palavra de Jesus, nós estamos ouvindo o Evangelho, nós estamos ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus não veio por si mesmo, ele foi enviado pelo Pai, foi enviado por Deus. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Então, o Cristo, ele está dizendo: se você crer no meu Pai, se você ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, você tem a vida eterna. E não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você crê naquele que enviou Jesus, você crê automaticamente em Jesus. Porque se Deus enviou a Jesus e você crê que Deus enviou a Jesus, então Jesus é o Messias. Jesus é aquele que havia de vir, o Salvador do mundo. Nós cremos nele também. E se o adoramos e o servimos, nós estamos adorando e servindo a Deus também, como ele mesmo nos disse. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
Que hora que é essa? É agora, desde esse momento aqui que o Cristo falava e continua falando através dos seus servos, através das suas testemunhas, através daqueles que têm ouvido a mensagem e têm transmitido. Se você ouve também a voz do Filho de Deus, você viverá, você tem a vida eterna. Mas não é só ouvir, ouvir todo mundo ouve. Ouvir aqui nesse sentido é de ouvir, crer e viver. E nós temos uma grande luta, um grande combate em nós. Nossa carne combate contra o espírito contra a carne, para que nós que cremos não façamos o que queremos, façamos a vontade de Deus, que nós conhecemos, ouvimos, entendemos, compreendemos e vamos viver. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E aí nós vemos assim, nós cremos em Deus, cremos no Messias, cremos no Cristo, e o Cristo diz assim: por enquanto estou convosco, depois estarei em vós, e esse mesmo Espírito de Cristo está em nós hoje em dia. Então por isso que ele diz aqui, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, se nós temos o Cristo e nos alimentamos da sua carne e do seu sangue, como ele diz, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, e as pessoas disseram: como esse aí pode dar a sua carne para nós comermos e o seu sangue para bebermos? Mas ele falava da ceia, daquele ato de adoração a Deus e de cumprimento da sua palavra que nós praticamos quando nós revivemos aquele momento da morte do Cristo e comemoramos a morte dele até que volte, né? Lembramos a morte dele até que ele volte. Então nós comemos o pão e bebemos o mosto, mas isso na nossa fé representa o corpo de Cristo, porque ele morreu por nós e assim nos mandou, e participamos do mosto, que é o sangue de Cristo, que também temos em nós. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então aqui nós vemos aqui o Senhor falando da ceia. E nós temos vida em nós mesmos. Por isso que ele diz aqui: o Filho tem a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E se ele tem a vida em si mesmo, nós também temos. E quando nós vivemos a palavra, vivemos em verdade, em amor, em espírito, em oração, nós estamos julgando o mundo. Por isso que a palavra diz: vós julgareis o mundo. Nós estamos julgando o mundo, porque na medida que nós não fazemos o que o mundo faz, o mundo no sentido, as pessoas que dizem crer em Deus ou que não acreditam em Deus e querem viver uma vida terrena, uma vida carnal, puramente carnal, satisfazendo seus desejos carnais, não se preocupando com a vontade de Deus, não querendo conhecer a vontade de Deus. Então nós não andamos com essas pessoas. Nós queremos que essas pessoas entendam a vontade de Deus e se convertam. Não porque somos bons, porque o Senhor disse que Ele quer que o mundo todo seja salvo. Todas as pessoas sejam salvas. Se Ele quer isso, nós queremos também. E não fazemos a nossa vontade, fazemos a dele. Então nós oramos por essas pessoas, rogamos a Deus que tenha misericórdia, que possam ter um encontro com Cristo verdadeiro, que essas pessoas possam sentir Deus em suas vidas, de tal forma que não tenham condições de negá-lo. Puxa, isso é só Deus mesmo. Porque naquele tempo as pessoas viam o Senhor Jesus operando e acreditavam no Senhor. Mas como que a pessoa vai receber uma bênção se sequer acredita em Deus? Se sequer acredita no Senhor Jesus Cristo, não tem confiança, crê na medicina, no homem? Nós não vamos dizer para fugir da medicina, não é isso. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Quando a pessoa está necessitada, está com dificuldades, em lutas, enfermidades, a primeira coisa é pedir a Deus e depois esperar a providência de Deus. Pode vir através de uma oração, pode ser feito um milagre na nossa vida, pode vir através de alguma medicação, que algum médico, alguém nos receitou, mas é a operação de Deus. Sem Deus, remédio nenhum funciona, coisa alguma dá certo. Então, o Senhor nos ama muito, Ele tem misericórdia de nós, é paciente, longânimo e quer que todos sejam salvos. Então, nós temos que crer. Nós julgamos o mundo e através dos nossos atos, através da nossa fé, através minha e de vocês todos, de todos nós,
E quando nós fazemos alguma coisa que glorifica o nome do Senhor, é uma maravilha, nós ficamos contentes e vemos, o inimigo fica irado, o inimigo quer nos destruir, mas quer nos destruir mesmo que nós não fazemos nada, só por crermos em Deus e fazermos a sua vontade, já somos inimigos do diabo, de Satanás. Nós não temos nada com ele, nós temos com Jesus Cristo. E não devemos temer ao inimigo, seja qual for. Nós devemos temer a Deus, como diz a palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem gente que tem medo do maligno, não tem medo de Deus, fica escrevendo o nome de Deus para todo lado aí, e fazendo zombaria, piadas. Então, irmãos, nós temos que conhecer quem é Jesus. Jesus é o enviado de Deus. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele recebeu de Deus. Só o Pai não está sujeito a ele. Então, nosso Senhor, porque nos comprou, e nosso Deus, e nós fazendo a vontade dele, estamos julgando o mundo. Porque as pessoas olham para nós, algumas até zombam de nós, mas, infelizmente, nós tentamos falar da palavra, fazer com que a pessoa medite, mas, infelizmente, alguns não dão atenção. Seja você uma pessoa sábia, uma pessoa que busque a verdade mesmo, que queira estar juntamente com Deus na eternidade, não é um tempinho só, é na eternidade, onde não tem morte, onde não tem tristeza, onde não tem divisão, separação, mentiras, falsidades, onde não tem mais noite, vai ser somente bênçãos. A nossa mente não consegue entender isso, mas nós vislumbramos pela fé a maravilha que vai ser, e você está sendo convidado a isso. Ele quer que você entenda que Ele te ama, que Ele quer o teu bem, que Ele quer fazer o melhor para você. Não feche o coração para Jesus Cristo. Deixa Ele entrar na tua vida e fazer uma obra gloriosa, maravilhosa, da qual você depois vai dizer: por que eu não aceitei Jesus antes? Quantas pessoas já ouvi falar isso? Por que eu não aceitei a Jesus Cristo na minha vida antes? Seria muito maravilhoso, muito mais abençoado. Então, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Vai haver uma primeira ressurreição, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida eterna. E vai haver uma segunda ressurreição, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim somos nós. Às vezes a gente deseja fazer tanta obra, tanta coisa, levar o Evangelho, visitar e tantas coisas mais, orar para enfermos e tantas obras para a glória de Deus e para nos sentirmos servos mesmo trabalhando. Mas espere o Senhor mandar. O Senhor Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos de idade. Moisés começou o ministério dele com 80. Moisés viveu 40 anos no Egito, viveu 40 anos longe da face do mundo, longe, não vou dizer de Deus, porque Deus o guardava continuamente. Com 80 anos ele ouviu a voz do Senhor mandando: vai e faça essa obra. E ele não queria ir. Então, irmãos, vamos aguardar Deus nos ordenar. Vamos aguardar que Deus nos mande. E Ele nos mandando, nós vamos com segurança, com certeza, com firmeza, com convicção. E como que eu sei se Deus mandou ou não mandou? É muito diferente. Quando ouvimos a voz de Deus, não tem dúvida, não há nada que possa nos trazer dúvida em relação a isso. Nós temos certeza, Deus está falando conosco, o Espírito Santo está falando comigo. Nós sentimos no nosso coração, os 2 discípulos no caminho de Emaús, por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras? É da mesma forma, arde o coração, você se alegra, você não sabe o que está acontecendo ali. É Deus falando com você, é o Espírito Santo falando a tua vida, no teu coração, na tua mente. Você tem essa experiência já, tenho certeza que muitos já ouviram a voz de Deus nas suas vidas, muitos. Algumas pessoas querem ir deixando para depois, e isso vai esfriando a fé da pessoa. Não é Deus que vai perdendo o poder, de maneira nenhuma. É a pessoa que vai se distanciando de Deus. E quanto mais longe, mais difícil de ouvir a voz. Então arrependa-se dos seus pecados. Reconheça os teus pecados. Reconheça, confesse para Deus. Isso é difícil, hein? Reconhecer o que nós fizemos e dizer: Senhor, eu errei, eu fiz isso, eu estava errado, eu fiz.
eu reconheço, eu errei, eu sabia que estava errado e mesmo assim eu pratiquei, me perdoa. Aí você vai ter perdão, porque você está confessando e deixando, como o Senhor Jesus disse, confessa e deixa. Confesse os teus pecados a Deus e deixe os pecados. Confesse a Deus, entre você e Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu Pai, Deus, a Jesus Cristo que está em secreto, e Ele te ouvirá em segredo e te recompensará publicamente. E você vai ser abençoado e todos verão a tua bênção. Mas não é por todos verem a nossa bênção, é por sermos abençoados que nós temos que fazer isso, sabendo que com isso estamos dando passos largos de encontro a Jesus para a salvação e para a vida eterna. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, a você que nos assiste neste dia, que nos ouve, que Deus comova o teu coração, que você tenha uma experiência toda especial com Deus, com Jesus Cristo, e que você então se firme neste caminho de salvação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.